Pessoal, de volta com o Semicast, tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Carlinhos. Queria avisar o pessoal para continuar seguindo o Semicast, tanto na plataforma do Cada Minuto, quanto no YouTube, nas plataformas de streams e tudo mais. Queria agradecer que a gente voltou na semana passada, Ricardo, e a gente já teve um acesso enorme. Muita gente disse que estava com saudade dos nossos vídeos. Eu queria agradecer esse carinho, sabe, dessas pessoas. A gente está no começo ainda desse processo e já recebendo o pessoal do mundo corporativo chama de feedback, né? Eu chamo de retorno mesmo, retorno do pessoal, isso é muito interessante. Estou com um tema aqui, Ricardo, porque Alagoas não está tão pequeno, né, dentro da federação, mas um noticiário político hoje guarda uma parte, não é na parte de polícia não, é na parte de política mesmo que eu vou falar. Guarda uma parte para esse embate entre dois gigantes da política que são provenientes de um estado tão pequeno. Renan Calheiros e Arthur Lira. E esse embate ele tem se tornado cada vez mais virulento. Odioso, inclusive, eu até podia dizer mais da parte do Renan Calheiros, mas não, dos dois. E tem uma parte do embate que ele se desenrola nas redes sociais, que é aquela parte que todos veem, né? Lacração, né? Lacração, ódio. Isso é isso, o vomito, tal. Exato. Tem o nojo. O pessoal adora essa linguagem, né? Pois é, mas naturalmente tem uma parte dessa briga que se desenrola nos bastidores. Isso é um lixo. A linguagem eu acho interessante. É isso. É um vocabulário desse tamanho. Pois é, exatamente. Mas nos bastidores parece que os dois... parece que os dois têm um certo poder nos bastidores também. Tem muito, bastante. Então, existe toda uma parte dessa briga que se desenrola nos bastidores. E isso cria consequências. Vítimas, entre aspas, consequências para os governos federais, governo estadual. Queria que a gente conversasse sobre isso. Até foi a gente conversando aqui antes do programa, você disse quem vai a nocaute nessa briga de rua, que é uma briga de rua, né? Quem vai a nocaute. E não é só quem vai ao nocaute, né? Nocaute é quando um dos dois cai. Quantos cairão provenientes dessa briga, Ricardo? Às vezes o soco bate no juiz, né? Exatamente. Toda uma equipe, né? Acontece. Carlinhos, eu confesso a você, já conversamos privadamente sobre isso. Tem algumas coisas que me chegam, informações que me chegam, que de fato me incomodam. Eu nunca gostei de discussões de natureza política que resvalem em questões privadas, de natureza, enfim, pessoal. Me incomoda, eu não trato disso, não é por nada, porque eu acho que esse não é o território. Mas o que eu tenho ouvido, que pode vir à tona nesse embate entre o senador Renan e o deputado Arthur Lira, eu confesso que me dá um certo arrepio, sem usar aqui a lacração das redes sociais. Arrepio, eles usam muito também arrepio, estou arrepiado. Me dá um certo arrepio, porque chegam informações sobre parentes de um, parentes de outro. Já veio um caso, né, da ex-mulher do Arthur, que, enfim, não entro por aí, eu nunca tratei desse tema, não gosto, como não tratava, por exemplo, do Renan com a Mendes Júnior, nunca falei disso, nunca falei nem falo, porque não gosto. Aí venho recebendo informações sobre isso, olha, fulano está apurando isso sobre tal Beltrano de... Parentes diretos. Eu acho isso muito ruim. Isso não é política, isso não ajuda em absolutamente. E pode resvalar para uma coisa muito mais perigosa, a ponto de que as ações sejam mais do que verbais. Eu estou dizendo aqui que descambe para a violência por conta do ingresso de alguns personagens que não tem nada a ver com esta briga. Isso é uma brigalhada de rua, você definiu bem, da forma como eles conduzem. Um debate político, um embate político, ele se dá no campo das ideias, ou, enfim, daqueles personagens que ligados a um ou ao outro, porque se sentem prejudicados, prefeitos ou vereadores, ou então por conta de indissociabilidade de ideias de um grupo ou de outro. Porque a gente sabe, os dois não são diferentes do ponto de vista ideológico, até porque nenhum dos dois tem consistência ideológica. Não tem porque nunca tiveram, me perdoe eu dizer isso, e duvido muito que eles venham a ter.
Porque não é deles, não é formação. É um pragmatismo tão absoluto que diz respeito àquela história da perda de qualidade, né? Do conteúdo de alguns personagens, né? Personagens políticos, que vem acontecendo no Brasil todo. E eles dois são muito parecidos. São duas almas de caciques. Os dois querem ser caciques. E eles acham, assim avaliam, que, como na física, não há a possibilidade de dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Só que esse espaço eu acho que é grande o suficiente, não só para eles, mas até por forças democráticas que não estão ligadas a eles. E que precisam sim aparecer e que eles não deixam, né? É pé em cima, né? Enfim, como disse um determinado parlamentar, até esse de esquerda, sim, a história dele escreveu na esquerda, são como mandacaru, não dão sombra para ninguém. E eles não dão sombra para ninguém. Ou vocês são meus subalternos, ou vocês não vão existir politicamente com a dimensão que poderiam ter. É dessa maneira. Os dois querem subalternos. Não querem, evidentemente, lançar ou criar novas lideranças que possam, no futuro, vir a concorrer com eles. Essa banda que pode emergir dessa confusão enlameada, familiares de um e de outro, isso é muito ruim para essas pessoas e isso pode trazer traumas extremamente intransponíveis para o convívio humano, por mais que na política você admita tudo, aquela história de que não existe amigo, não existe inimigo, e amanhã a gente pode estar junto, e eles podem, eu acho até, mas do jeito que eles caminham, que eles podem. Eu já citei aqui. O Lula tentou, né? O Lula tentou. Não, ainda que não nesse momento. Mas se um descobrir que o outro é uma ponte para a própria sobrevivência, pode ter certeza que eles se juntam. Eu cito aqui a eleição de 2010, vou voltar a ela, né? Do Renan Calheiros e do Benedito de Lira, que eram adversários, inimigos, figadais, etc. e tal, mas que se uniram porque tinha uma adversária que podia ganhar deles no voto. Claro. É Luísa Helena, independentemente de qualquer coisa. E eles conseguiram derrubar, aniquilar a Heloísa naquela campanha eleitoral, né, usando laranjas, etc., que pode acontecer, inclusive, nessa eleição, né? Eu estou sentindo um cheiro de fruta laranja, né? Cítrica, né? Para essas eleições muito grande. Mas, independentemente disso, eles deviam ter cuidado, porque eles têm famílias. E tem pessoas que são ligadas a eles que não merecem ser jogadas no esgoto. E o nome dessas pessoas, ou a vida delas, ou a existência delas, pode ir parar no esgoto. Este é o primeiro cuidado. O cuidado de natureza política, e a gente... Isso também seria um cuidado político, mas vamos lá. É a questão, por exemplo, Isnaldo Bulhões, eu citei aqui tem um post seu falando sobre essa história. O que acontece? E eu vi isso, conversei com alguns jornalistas, inclusive de fora, né? Folha de São Paulo, Estadão, porque eles ligam para mim porque eu sou velho, viu, gente? Velho, o cara esse velho sabe um monte de coisa, então liga para o velho. Então, liga para conversar e a gente troca ideias. E eu vi exatamente isso. O Isnaldo pode ser vítima, por quê? O Isnaldo se projeta para ser o próximo presidente da Câmara Federal do Brasil. Enfim, lá em Brasília. Através do Centrão de novo, né? Se isso é possível, o Arthur porque o Isnaldo não é, né? Alguém colocou isso, mas é possível. É possível porque se tornou possível, nesses tempos, você ter alguém com esse padrão político, né? Alguém conhece um discurso do deputado Isnaldo que tenha mobilizado a nação? Não, nem precisa, né? Ele apareceu recentemente, foi sendo o relator, né? Daquela medida provisória do presidente que esvaziou o Ministério do Meio Ambiente. Aquela foi uma missão dada por Lula, não está aparecendo, porque depois o Lula vetou, né? Vetou algumas posições assumidas pelo Isnaldo. Mas o Isnaldo ali, ele era a voz do Centrão. Articulação do Arthur Lira. Articulação do Arthur Lira. E ele pode chegar à Câmara com a ajuda do Arthur Lira. Sem a ajuda do Arthur Lira, ele não chega.
à presidência da Câmara. Então, esse também pode ser um prejuízo, pode ser um dos prejudicados, um dos nocauteados. Pelo menos, nocauteado não significa que, nesse caso, ele vai dormir e só vai acordar no hospital. Não é o caso, né? Essas outras pessoas a que eu me referi aqui, não vou citar nomes, até tudo que me chega e me incomoda, repito, me incomoda, mas no caso específico do Junaldo, não. Ele vai ali perder esse round e sair da luta, mas na frente ele pode tentar de novo. Mas pode ser uma das vítimas dessa brigalhada. E o próprio governo do Estado, ou as prefeituras ligadas a um ou ao outro, porque imagine, vamos começar, eu quero ajudar aqui, o cara diz, olha, o Arthur está lá pegando dinheiro para ajudar as bases dele. Aí chega o Arthur, diz, olha, o Renan está pegando dinheiro para ajudar as bases dele. Os municípios que poderiam ganhar muito com um ministro alagoano, Renan Filho, e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, alagoano, e podem, no final das contas, se dar mal por conta desse embate entre os dois. E não é por outra coisa. Os dois querem ser caciques, querem mandar do estado de Alagoas, só que esquecem de uma coisa. Aqui, nos limites do estado de Alagoas, quem manda é outra pessoa. Os prefeitos às vezes ficam numa situação... Quem é? Aqui em Alagoas? Sim. Tem. Quem é? Você. Vou levantar, assim como na seleção de vôlei, vou levantar para você cortar. Por favor. O pequeno gigante, Marcelo Vitor. Então, manda em tudo, é impressionante. O engraçado é que os prefeitos ficam numa situação de saia justa mesmo. Ou um ou outro. É engraçado que às vezes na eleição passada, você tenha entes totalmente diferentes, mas o outdoor lá do prefeito, ele juntava todo mundo. Todo mundo aqui, uma reunião ideológica que era impossível para alguém do Estadão que está ligando para você entender. Uhum. Como assim? PSB com o PP, com o PL, com o PT, tudo é possível, né? Nessas eleições municipais. Como diz um amigo nosso querido, Cleiton, né? O Cleiton, é o Múcio, né? A figura do Múcio aqui é onipresente, né? Então, o que é que você acha, Múcio? Se ele tiver com um, acha uma coisa, se tiver com outro, acha outra, né? Enfim, sei lá, vi. Ricardo, eu vou passar aqui para a dica cultural. Tem muita gente ligando para essa questão da dica cultural, passando coisas e tudo mais. Assim, eu queria dizer que passem a gente... Mas eu só vou falar do que eu ver, do que eu ler, do que eu ouvi, Ricardo. Então, assim, eu já encomendei, viu, o livro que você indicou na semana passada. Perfeito. E eu lerei o que eu não li. Então, a gente vai fazer essa troca. E eu vou... Eu vim fiz uma visita à Polônia, fui muito impactado por essa questão da Segunda Guerra, do nazismo e tudo mais. Aí estou ainda consumindo conteúdos a esse respeito. Aí tem uma série no Netflix de 10 episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ela se chama Segunda Guerra Mundial. Ela tem imagens inéditas da Segunda Guerra. Ela faz uma narrativa é péssima, né? Narrativa é porque banalizaram tanta palavra, né? Então termina enxovalhada, né? Palavra tão boa, né? Pois é. Então, mas assim... Literária, né? Uma palavra literária, narrativa. Cria um roteiro sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, nesses 10 episódios, de 50 minutos cada um. É sensacional, é fantástico, para você tentar revisitar, assim, hoje, até quem não viveu, naturalmente, ninguém viveu, mas entender o que foi a Segunda Guerra, o que foi o crescimento de regimes totalitários. É muito interessante. Está no Netflix, 10 episódios, coloridos artificialmente, tal, mas está lá com imagens inéditas, contando a história desde o começo, de 1939 até 1945. Essa é a minha dica. Segunda Guerra Mundial. 38, né? 38, exatamente. Na Tchecoslováquia. Exatamente. Mas tem aquele acordo, os tratados, 39 especificamente. Né? Com a invasão da Polônia. Da Polônia. Né? Pelos dois lados. O pessoal, exato. É o que o pessoal não entende. Porque se eu disser isso, vai ter esquerdista que vai pular no meu pescoço. A invasão da Polônia foi preventiva, né? Pelo Estado. Né? A Alemanha, porque foi atacada pela Polônia, né? Um cavalo, né? Da Polônia. Deu um coice no soldado. Eu visitei em Cracóvia a fábrica de Schindler. E aí lá tem um painel justamente falando dessa invasão. A parte que cabia a Rússia, né? E a parte que cabia a
a Alemanha nazista, né? E os poloneses ficam como, né? Então é isso, Ricardo. A Segunda Guerra Mundial, a sua dica, qual seria? Pois bem, eu vou aqui dar como dica um dos livros da minha vida. Parece uma coisa assim. Legal. Porque tem alguns livros que, de fato, eles são definitivos. Esse livro aqui eu já li 3 vezes. E até morrer, se me deixarem, né? Viver mais, eu acho que eu lerei ainda umas 4 ou 5 vezes, porque ele é fantástico. E não será suficiente para aprender 10% do que tem aqui. Armas, germes e aço. O Jared Diamond é um cientista, é um polímata, ou seja, um sujeito que domina muitas ciências, né? É uma figura tão espetacular do ponto de vista da compreensão e do aprendizado, que ele é geógrafo, ele é biólogo, ele é ambientalista, ele é historiador, ele cria uma disciplina. Nesse livro aqui ele cria uma disciplina, História Ambiental. Então ele explica, por exemplo, por que acontece. E o ponto de partida é esse. É um nativo africano que pergunta a ele, ele estava fazendo pesquisa, porque ele também é ornitólogo, né? De campo. A obra dele é vastíssima. Eu vou aqui paulatinamente falar sobre um ou outro, enfim. Mas eu começo com armas, germes e aços, porque ele explica aqui por que, e o ponto de partida é esse, aconteceu o domínio, por exemplo, da Europa Ocidental para o Novo Mundo, né? As Américas, e não foi o contrário. Entendi. Porque a civilização começa no crescente fértil, né? Naquela região ali. Crescente fértil significa porque é um formato de uma lua, né? Crescente, e não em outro lugar. Porque aconteceu a domesticação dos principais vegetais que a gente consome, por exemplo, o trigo, nessa região e não em outro. Porque começou a domesticação do gado, por exemplo, nessa região e não em outro. Porque se desenvolveu a metalurgia inicialmente aqui e não em outro. É fantástico, gente. Ele vai explicando. É ótimo que você tem aula sobre... É pouco o tempo, né, para a gente, enfim, aprender sobre linguística, sobre botânica. Se você tiver interesse sobre isso, e é cativante demais, ele é um espetáculo. E mostra a questão dos germes, o quanto os germes, as bactérias e vírus foram decisivos para que houvesse o domínio espanhol, português e inglês aqui nas Américas, e não o contrário. É uma maravilha de livro. É para se entusiasmar mesmo, porque esse sujeito aqui, não existe outro no mundo. Jared Diamond, todo mundo fala do Harari, né? E eu brinco, o Harari rasga assim, elogios ao Jared Diamond, né? E eu brinco dizendo, olha, o Harari quer ser o Jared Diamond quando crescer. Fantástico. Fantástico mesmo, né? Me perdoe o entusiasmo, viu? Não, mas não, um dos livros da minha vida, isso aqui, sinceramente. Os destinos das sociedades humanas. A história ambiental explicando a origem da civilização. Perfeito. Sensacional, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta. E, assim, fiquei mais do que curioso, né? É quase uma obrigação de ler esse livro agora. Para mim, eu sou encantado com esse livro. É isso. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.